Caros amigos, boa tarde mais uma vez. Espero que se encontrem bem. Vamos continuar a estudar a literatura portuguesa e vamos entrar com o nome de um escritor que é o Camilo Peçanha, que nasceu em 1867 e faleceu em 1926. Este escritor nasceu em Coimbra, tendo-se formado em Direito na mesma cidade. Mais tarde, concorreu para uma vaga de professor de filosofia em Macau, onde deu aulas e viveu até morrer. Conhecia muito bem a cultura chinesa, tendo a sua poesia sofrido influência de cariz exótico e de um significado estético peculiar. Foi considerado o expoente máximo do simbolismo, tendo exercido uma grande influência sobre os poetas modernistas portugueses e criticado o romantismo decadente, que, segundo o poeta, apenas se mascarava de frases novas. Peçanha, em 1922, escreveu Clepsydra, uma coletânea de poemas que foram muito elogiados pela geração de Orfeu e que já tinham sido anteriormente publicados na revista Centauro. São duas revistas conhecidas à época, portanto, a Orfeu, onde muitos intelectuais deixaram os seus textos e contribuíram com valiosíssimos textos, tanto de prosa como de verso, e a Centauro. Quando em 1891 surgiram as duas revistas rivais, que são outras, que é a Boémia Nova e os Insubmissos, que divulgavam as correntes decadentista e simbolista, Peçanha não se juntou a nenhum dos grupos, tendo optado por se ligar ao grupo dos Nefelibatas, existente na cidade do Porto, composto por membros das duas correntes atrás citadas. Portanto, os Nefelibatas compunham as correntes decadentista e simbolista. Era um grupo que existia no Porto. Alguns dos movimentos literários decadentistas simbolistas iriam conduzir às correntes modernistas. Estamos a falar no âmbito português. Portanto, em Portugal era assim. Portanto, estes movimentos decadentistas e simbolistas é que iriam depois conduzir ao modernismo. Alguns dos movimentos literários decadentistas simbolistas iriam conduzir às correntes modernistas e no âmbito teatral, seguindo a moda de André Antoine, que em 1887 fundara em França o seu Teatro Livre, também iremos falar dele quando acabarmos a literatura e começarmos a estudar o teatro na Europa. Fundar em França o seu Teatro Livre, também em Lisboa se fundou a Companhia do Teatro Livre de Luciano Castro em 1904 e no ano seguinte a Companhia do Teatro Moderno, onde os escritores Ramada Curto, Dom João da Câmara, Júlio Dantas, Henrique Lopes de Mendonça, Manuel Laranjeira e Marcelino Mesquita apresentaram peças de tendência naturalista regionalista. Como escritor e dramaturgo, Raul Germano Brandão, que nasceu em 1867 e faleceu em 1930, teria sido considerado o expoente máximo do drama simbolista que fora introduzido em Portugal por Dom João da Câmara, segundo os moldes de Maeterlinck e de algumas das características metafísicas do naturalismo de Ibsen, como acontece em O Pântano, datado de 1894, e em Meia-Noite, datado de 1900. Portanto, a orientação de Raul Brandão, que ele imprimia às suas peças, seguindo as linhas de força de Dostoiévski, aliada à sua capacidade para observar e reproduzir o sofrimento humano,
Estamos, portanto, a continuar a falar de Raul Germano Brandão, que sucintamente era só designado como Raul Brandão. Portanto, ele seguia as linhas de força de Dostoiévski, aliado à sua capacidade para observar e reproduzir o sofrimento humano e a impressionante interpretação dos seus atores revelariam profunda influência do movimento impressionista na sua obra. Também já conhecemos as características do impressionismo, tanto na pintura como na música e agora é na literatura. Raul Brandão escreveu História de um Palhaço, publicada em 1896, que retratava os ideais de um grupo de Boémia que ele próprio integrou em 1890 na cidade do Porto. A obra daquele dramaturgo inclui ensaios históricos, memórias e poemas em prosa, reveladores do sofrimento dos pobres e oprimidos, como aconteceu em A Farsa, que data de 1903, ou em Os Pobres, e ainda em Humus, que data de 1917. Estas são obras também de Raul Brandão. Esta obra foi considerada pela crítica como precursora do romance moderno, depois daquele autor ter rompido com os antigos cânones da escrita de ficção narrativa. No teatro soube desenvolver uma galeria de tipos que surpreendiam os espectadores ao exprimirem dor, remorso, humilhação ou mesmo loucura. Como nas peças O Doido e a Morte, de 1923, ou O Gelo e a Sombra, do mesmo ano, mas só em prosas bárbaras expressou as suas experiências panteístas. Outro naturalista que também revelou um estilo decadente na sua obra em prosa foi José Fialho de Almeida, que nasceu em 1857 e faleceu em 1911. Dos escritores mais conhecidos que se dedicaram à literatura historicista, convém aqui citar Antero de Figueiredo, que escreveu Dom Pedro e Dona Inês, Leonor Teles e Dom Sebastião, e Carlos Malheiro Dias, que publicou Dom Cagliostro, Neves de Antanho e muitas obras que cultivou com o mesmo género literário. No teatro, Rui Chianca e Jaime Cortesão produziram dramas históricos em verso. Do primeiro cita-se Aljubarrota, do Rui Chianca. Do segundo, ou seja, de Jaime Cortesão, ressalta-se o Infante de Sagres e Egas Muniz. Isto é no campo do teatro. Por volta da Primeira Guerra Mundial deflagraram várias tendências literárias em Portugal. Na verdade, depois da proclamação da República em 1910, que aconteceu durante o período do neorromantismo, existiam duas ideologias diferentes, a dos monárquicos e a dos republicanos, e ainda a daqueles que se tinham posicionado de forma reacionária ou progressista relativamente ao caso Dreyfus, que esteve na origem de um erro judicial que abrangeu autoritarismo, antissemitismo e fraude jurídica. Envolveu o capitão Alfred Dreyfus, do Estado-Maior-General do Exército francês, acusado de espionagem a favor da Alemanha, e Émile Zola, o escritor Émile Zola, francês, escreveu o artigo J'accuse para denunciar a farsa. Novas correntes, derivadas das que foram atrás referidas, viriam a ser conhecidas como passadistas. Encontram-se nesse caso o neogarretismo, o lusitanianismo, o nacionalismo e o integralismo. Fazendo-lhes oposição, alinhava a Renascença Portuguesa e o saudosismo. Portanto, foram várias correntes
que foram passadistas nesta época. Durante a República Democrática, a poesia teve como cultores Gomes Leal e Guerra Junqueiro, poetas da propaganda republicana, cuja voz e prosa emudeceram pelo desapontamento que sentiram ao observar e constatar que o rumo dos acontecimentos após o 5 de outubro não era aquele que tinham apregoado e almejado. No romance histórico, salientaram-se Campos Júnior, Malheiro Dias e Rocha Martins. Ainda no teatro, nomeadamente na novela burguesa, distinguiram-se Henrique Lopes de Mendonça, que compôs O Duque de Viseu e A Morta, e Júlio Dantas, que escreveu A Severa, A Ceia dos Cardeais, entre outras obras, que ficaram muito conhecidas, são obras célebres e que ficaram para sempre na memória dos portugueses e que a qualquer momento podem ser compradas ou consultadas nas nossas bibliotecas municipais, não é verdade? Como já se referiu, o simbolismo encontra-se bem patente na obra de Eugênio de Castro, António Nobre, Camilo Peçanha, atrás citados, e na produção literária de muitos outros escritores como Teixeira de Pascoais, Afonso Lopes Vieira, António Correia de Oliveira, António Feijó, Camilo Peçanha, Raul Brandão, António Patrício, Júlio Dantas e Manuel Laranjeira. Portanto, estes Raul Brandão e António Patrício distinguiram-se neste movimento como ensaístas e dramaturgos. Portanto, o simbolismo imperou à época. Quanto a António Patrício, escreveu, entre outras obras, Pedro Cru, em 1918, e Diniz e Isabel, em 1919, e Dom João e a Máscara, em 1924. Por sua vez, o saudosista Teixeira de Pascoais deixava transparecer um certo misticismo panteísta nos seus poemas. Este escritor reunia-se habitualmente na cidade do Porto com um grupo de intelectuais que escreviam para a revista A Águia, uma outra célebre revista publicada no Porto, onde se aliavam muitos intelectuais à época. Foi fundada em 1912 e também pertenciam à Sociedade Renascença Portuguesa, outra sociedade em que os intelectuais se uniram para debater, as suas teses sobre literatura e os temas a seguir e quais os temas que mais eram mais candentes na época e que deviam ser debatidos. Entre eles contavam-se o filósofo Leonardo Coimbra, o pintor António Carneiro, Jaime Cortesão, também poeta e dramaturgo, e os poetas Afonso Duarte, António Correia de Oliveira, Augusto Casimiro e Mário Beirão. Ligados ao integralismo lusitano, cujo órgão de comunicação social era, desde 1914, a Nação Portuguesa, surgiram escritores mais tradicionalistas como os poetas António Sardinha e Alberto de Monsaraz, assim como o regionalista Hipólito Raposo e ainda Luís Almeida Braga e Guilherme de Faria. O núcleo mais tradicionalista surgiu entre monárquicos imigrados na Bélgica. Durante a Primeira República, poetas de grande nomeada e desenvoltura, para além dos já citados, foram, entre outros, Augusto César Ferreira Gil, José Régio, Vitorino Nemésio, Américo Durão e Guilherme de Faria. Quanto à poetisa Flor Bela Espanca, que nasceu em 1895 e veio a falecer em 1930, revelava na sua obra influências estéticas de cunho parnasiano e uma latência emotiva em que o erotismo aflorava a cada momento. Escreveu O Livro das Mágoas, em 1919 foi a publicação do mesmo, dando a conhecer com desenvoltura os seus mais recônditos sentimentos, não se importando em chocar as mentalidades mais burguesas.
Portanto, era uma poetisa já bastante avançada nas suas ideias para a época. Escreveu ainda vários contos decadentes e os seus sonetos completos só seriam publicados em 1978. Outra escritora que se tornou famosa nessa época foi Fernanda de Castro, esposa do jornalista António Ferro e mãe do escritor António Quadros. Os poetas ligados à Renascença portuguesa, como Teixeira de Pascoais, António Feijó, Eugênio de Castro, Leonardo Coimbra e António Patrício, perfilhavam uma atitude saudosista perante a vida que conduziria a uma escrita intimista cujo tema era a saudade. Portanto, era uma temática bastante constante também nesta época. A saudade, o saudosismo. Aquele movimento portuense de orientação político-republicana deu continuidade ao trabalho encetado pelo grupo que fundou a revista Águia, uma outra célebre revista datada de 1912, portanto, como tendo sido o seu início. Tendo nesse espaço informativo introduzido um novo movimento literário, o saudosismo, através do qual se pretendia projetar e dinamizar a poesia. A revista A Águia, que se publicou irregularmente de 1921 a 1932, sucedeu a Porto-Calais, em 1928, em que novas tendências se amalgamaram com as anteriormente seguidas e debatidas, tendo dado lugar ao tradicionalismo provinciano de Mário Beirão e de Correia de Oliveira. Portanto, este tradicionalismo depois vem mesclado com o tradicionalismo estetizante de outros escritores como Lopes Vieira, Veiga Simões, Vila Moura e a iconoclastia de Sá Carneiro e de Fernando Pessoa. Quanto a José Pereira Sampaio Bruno, que nasceu em 1857 e faleceu em 1915, seria eternamente conhecido e venerado pela sua erudição e pelas suas tendências para o positivismo. No campo filosófico, enveredou pelo estudo do misticismo ocultista. Depois do neorromantismo, na geração da República que viveu a tensão do ultimato inglês, as correntes literárias encontravam-se bem estruturadas, desde a historicista, a etnográfica, a sentimental e a oratória. Sofreram as influências do naturalismo francês e russo, do simbolismo, do esteticismo, do positivismo e do amoralismo de Nietzsche. Uma abundante escrita historiográfica exibia nessa época características e mesmo objetivos opostos. Os novos intelectuais pendiam para o positivismo e para o transcendentalismo, como no caso de Sampaio Bruno, Guerra Junqueiro, Teixeira de Pascoais, Raul Brandão e Leonardo Coimbra, que publicou o Criacionismo em 1912. Porém, segundo a opinião de António Sérgio e Raul Proença, o saudosismo de Jaime Cortesão, de Leonardo Coimbra ou de Teixeira de Pascoais marcou uma posição decadentista, pessimista e irrealista. Em Arte de Ser Português, Pascoais chegou a apresentar novas fórmulas teóricas e estéticas de caráter saudosista. Ainda durante a Primeira República, afirmaram-se escritores que compuseram textos e publicaram obras de notável genialidade. Dentre outros, salientaram-se Carlos Malheiro Dias, Afonso Lopes Vieira, Antero de Figueiredo, tanto no romance histórico como na literatura de viagens, Manuel Ribeiro, em Trilogia Social e a Catedral, Teófilo Braga, Adolfo Coelho, Augusto Epifânio da Silva Dias, Davi Lopes, que escreveu Os Árabes na obra de Alexandre Herculano, a Dona Carolina Micaelis, Joaquim Mendes dos Remédios, História dos Judeus Portugueses,
António de Vasconcelos, Biografias Históricas de Inês de Castro e da Rainha Santa Isabel. Professor Damião Pérez, Professor Hernanicidade, Professor Leonardo Coimbra, como já falámos que ele escreveu, foi a obra mais conhecida, foi o Criacionismo. A morte, o pensamento criacionista, portanto. A obra de ficção, assim como alguns dos textos escritos para o teatro, exaltavam frequentemente nas suas temáticas o povo e as províncias de Portugal. Enquadravam-se, nesse aspecto, as obras de Aquilino Ribeiro, Alfredo Cortês e de Raul Brandão. A cisão com a tradição naturalista teria provocado, porventura, um conflito de gerações entre os jovens e os antigos escritores. Em 1915, na cervejaria Janssen, em Lisboa, organizado por Santa Rita Pintor, realizou-se o primeiro congresso de artistas e escritores da nova geração que exibiram seu protesto contra a passividade da velha geração. O poeta Sá Carneiro foi um dos escritores que rompeu com a tradição literária, rebelando-se contra o país e a República. Das suas obras destacam-se Amizade, Céu em Fogo, Dispersão e Confusão de Lúcio. Estas obras foram publicadas de 1912 a 1915. Quanto a Jaime Cortesão, foi uma das personalidades mais dinâmicas da geração da República. Tendo sido nomeado para diretor da Biblioteca Nacional, rodeou-se de um grupo de intelectuais republicanos com as mesmas afinidades políticas, unidos pelo desejo de levarem a cabo uma ação cívica comum que incluía a luta contra a deterioração da República e a crise económica que se instalara no país no pós-guerra. Pretendiam ainda exercer vigilância cerrada junto às instituições republicanas, no sentido de possibilitarem ao povo português regressar à situação política do 5 de outubro. O combate desse grupo deu-se também na tentativa de atingir o integralismo lusitano, inspirado em Sorel e Maurras, que se opunha ao republicanismo. Com esse firme propósito, criaram a revista Seara Nova, publicada entre 1921 e 1978, que desejava a união de todas as pátrias e pretendia renovar a mentalidade da elite portuguesa. Para além dos seus principais fundadores, Jaime Cortesão, Câmara Reis e Raul de Proença, contavam-se ainda entre eles António Sérgio, considerado o mais respeitado pensador do seu tempo, Aquilino Ribeiro, Manuel Teixeira Gomes, José Maria Ferreira Pimentel e Raul Brandão. Poderão distinguir-se duas fases na Seara Nova. A primeira fase, orientada por Raul de Proença, que se estendeu desde a constituição do grupo e da revista até outubro de 1931, e a segunda fase, em que a liderança esteve a cargo de António Sérgio. Portanto, ficaremos por aqui hoje e no próximo live continuamos a estudar o que aconteceu depois com este grupo da Seara Nova. E por hoje é tudo. Espero que todo este material vos tenha sido útil e que o revejam e que fixem o nome destes autores, que são os autores, portanto, da Primeira República e no tempo da Grande Guerra, que deram novas ideias e projetaram Portugal na Europa e no mundo. Então, boa noite, até amanhã ou até depois, até uma próxima live.